Olá, é bom ter você de volta. E vamos agora ver as decisões que nos pareceram mais importantes, publicadas agora na quinta semana de agosto de 2018. O primeiro caso que examinamos então são os embargos 2300 de 70 de 2007. Ele trata da possibilidade de exigência de rol prévio de testemunhas para que se providencie a intimação de testemunhas. A ementa desse julgado traz que, no caso, há uma distinção em relação ao rito previsto no artigo 825 da CLT, consubstanciada na prévia ciência do reclamante quanto à designação de audiência una, constando a recomendação de que as testemunhas não roladas previamente deveriam ser trazidas independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Nesse particular contexto, um indeferimento do pedido de adiamento da audiência para que fossem intimadas as testemunhas que não compareceram espontaneamente não viola o artigo 825 da CLT. Ressalte que, a despeito da ciência prévia quanto às consequências advindas da ausência das testemunhas na data da audiência, a parte sequer comprovou que essas foram realmente convidadas ou justificou o motivo do não comparecimento. Aí aqui a gente lembra que o artigo 825 da CLT prevê que as testemunhas comparecerão voluntariamente. Entretanto, seu parágrafo único especifica que aquelas que não comparecessem seriam intimadas. Em virtude do relativo tumulto processual que acarreta a marcação de audiência, a realização de audiência, simplesmente para ela ser adiada para que se providencie a intimação de testemunhas que não compareceram voluntariamente ou espontaneamente, gerou a conduta de alguns tribunais de determinar já nos mandados de intimação para a audiência inaugural que ou a parte trazia voluntariamente suas testemunhas ou apresentasse antecipadamente, de forma antecipada em relação à audiência inaugural, o rol das testemunhas para que se pudesse providenciar tempestivamente a sua correspondente intimação. Houve uma certa controvérsia acerca da validade ou não dessa exigência, especialmente quanto à impossibilidade ou à desnecessidade de adiamento da audiência para que se providenciasse essa intimação, mas a jurisprudência da STI atual vem se alinhando nesse sentido, de que, em vista dos mandados ou das intimações específicas para a audiência inaugural, referirem claramente a essa necessidade de apresentação e pedido de intimação de testemunhas sob pena de preclusão, ou seja, a desnecessidade ou a rejeição do pedido posterior de intimação e oitiva dessas testemunhas, o que se consolidou foi essa possibilidade que, uma vez alertada a parte, ela deve ou trazer voluntariamente suas testemunhas ou apresentar o rol previamente. O não atendimento a qualquer das duas posturas acarreta a preclusão da oportunidade de produzir essa prova testemunhal sem que se caracterize irregularidade processual e, consequentemente, não cabendo a nulidade de quaisquer atos posteriores. Uma anotação lateral que fazemos aqui é essa circunstância, que o destaque nessa ementa é que a parte alega uma nulidade, entretanto ela não demonstra o prejuízo processual, ou seja, se a parte tivesse indicado que convidou ou justificou um motivo do não comparecimento das testemunhas, eventualmente o resultado poderia ser outro, ou seja, às vezes a testemunha é convidada, mas relata que tem medo por conta de ainda trabalhar para a reclamada ou algo do gênero, ou ainda se verifica um motivo justificado para esse não comparecimento, justificando, por exemplo, autorizando, por exemplo, o adiamento da testemunha, ainda que ela seja trazida de forma espontânea, ou seja, sempre que se for alegar ou examinar a alegação de irregularidade processual e consequente pedido de nulidade de ato, deve sempre destacar o prejuízo processual advindo dessa irregularidade. O próximo caso que vemos é o agravo em embargos 40, dígito 79 de 2013, no qual se confirma o entendimento da SDI acerca da possibilidade, em casos excepcionais, de deferimento do pedido de pagamento de adicional de insalubridade, mesmo quando não realizada perícia própria. A emenda deste julgado traz que, não obstante o disposto no artigo 195, parágrafo 2º da CLT e na súmula 448 do ST, essa subseção firmou jurisprudência iterativa e notória no sentido de que, em situações excepcionais, se há nos autos elementos de prova, tal como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, que atesta a exposição do trabalhador a agentes insalubres, especialmente em local de difícil acesso, cabe ao empregador o ônus de afastar a presunção decorrente dessa prova documental, ficando desse modo autorizada a dispensa de prova pericial por aplicação do artigo 427 do CPC de 73.
Aqui no caso a gente tem que lembrar que a CLT e também a súmula 448 do TST determinam que o deferimento do pedido de pagamento de adicional de insalubridade e ou de periculosidade dependem da realização de perícia própria e do consequente enquadramento do agente insalubre conforme as regras estipuladas na CLT e pelo Ministério do Trabalho. Entretanto, a gente deve observar que esse processo é oriundo do TRT da 8ª Região e os casos que precederam a esse entendimento da SDI estão pautados na circunstância de que um minerador instalado no interior do Pará tinha muitos de seus empregados ajuizando essas ações, com um pedido de pagamento de adicional de insalubridade. Os peritos designados nesses processos requeriam, de forma, por assim dizer, até justificada em relação a essas lavras de mineração serem em locais difíceis, de difícil acesso, eles pediam antecipação ou algum tipo de pagamento prévio para a realização dessas perícias, para bancar até mesmo o deslocamento até esse local de difícil acesso. Como se sabe, a jurisprudência do TST não admite esse depósito prévio dos honorários de perito. Então se instalava uma situação de crise processual. O pedido do reclamante só poderia ser examinado por meio de perícia. O perito exigia o depósito prévio não seria admissível e ficaria o julgador sem a possibilidade nem de encerrar o processo, nem de dar prosseguimento a ele. O que se entendeu é de que havia documentos, especialmente nesse caso, que revelam as condições de trabalho de cada trabalhador em geral, ou do ambiente de trabalho em geral, como se tem no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. O que se tem no PPRA, essencialmente, é a descrição dos ambientes de trabalho e o apontamento de eventuais agentes insalubres que acarretem riscos ergonômicos, físicos, químicos relacionados àquela prestação de serviço. De alguma sorte, como esse documento efetivamente é produzido pelo empregador, gera-se uma presunção de que efetivamente os trabalhadores que se ativam numa determinada posição naquela localidade descrita no PPRA se expõem efetivamente a esse agente insalubre. E nessa circunstância, o entendimento utilizado pelo TST é de que, para solucionar essa crise processual, a presença de elementos, a presença de prova indicativa de que o trabalhador realmente estava exposto a agente insalubre, acarreta a redistribuição do ônus probatório, de modo que caberá então ao empregador o ônus de afastar a presunção decorrente dos documentos que foram trazidos aos autos. Sim, como até destaca-se a ementa, é uma situação excepcional, de modo que a sua aplicação está restrita à efetiva demonstração da impossibilidade ou da dificuldade na produção dessa perícia. O próximo caso, uma situação mais singular, são os embargos 100, 20, 69, dígito 90 de 2014. Aqui se tem a admissibilidade da realização de horas extras, mesmo quando se tem a redução do intervalo entre a jornada por autorização do Ministério do Trabalho. A ementa desse julgado traz que a SDI decidiu que, em nome dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a melhor exegese do artigo 71, parágrafo 3º da CLT é no sentido de que a prestação esporádica de horas extras não configura regime de trabalho prorrogado a horas suplementares, sendo válida a redução do intervalo intrajornada por autorização em portaria do Ministério do Trabalho, de modo que a condenação ao pagamento de intervalo intrajornada nesses casos específicos limita-se aos dias que efetivamente prestada hora extra pelo empregado. No caso, se tem algumas circunstâncias em que se admite a redução do intervalo intrajornada desde que se realize inspeção pelo Ministério do Trabalho e seja consequentemente expedida portaria específica autorizando essa redução do intervalo intrajornada. Ocorre que havia alegação de que a ocorrência de horas extras habituais ou mesmo esporádicas, no caso desse regime de redução do intervalo intrajornada, descaracterizaria essa autorização e, consequentemente, determinariam o pagamento do intervalo intrajornada durante todo o período que se realizou. Nesse caso, se detectou, entretanto, que houve prestação apenas esporádica de horas extras e, consequentemente, não se desnaturou esse regime especial. E dessa forma, se caracterizou, então,
necessidade do pagamento do intervalo entre a jornada apenas nos dias em que efetivamente foi prestado hora extra, ou seja, que se extrapolou a jornada estipulada e, consequentemente, não se respeitou o intervalo entre a jornada especificado, e não a invalidação completa e o pagamento de intervalo entre a jornada em todo esse período. Aqui passando a um julgamento da STI 2, que assenta ou renova o entendimento agora fixado pela STI 2 acerca da competência para a realização de atos pelo juiz trabalhista quando se decreta a recuperação judicial ou mesmo a falência de empresas. É o RO em mandado de segurança 10.133, dígito 4 de 2014. A SDI 2 firmou o entendimento de que todos os atos de execução referentes às reclamações trabalhistas cuja executada tenha recuperação judicial decretada, somente podem ser executados perante o juiz universal, ainda que o depósito ou constrição tenha ocorrido no momento anterior à mencionada declaração, sendo do juiz universal a competência para a prática de quaisquer atos de execução referente às reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperando. Então, qual é a situação? Apenas para lembrar, a empresa apresenta um pedido de recuperação judicial a uma vara da Justiça Comum, que se caracterizará então como o juiz universal. Ele atrairá para si todas as ações que pendam em relação a essa empresa. Ocorre que entre a apresentação desse pedido de recuperação judicial e a decisão do juízo de recuperação judicial, propriamente dito, admitindo aquele plano de recuperação, podem seguir a condução de outros processos, especialmente processos trabalhistas, e mais especialmente ainda de processo de execução, caracterizando então a eventual constrição, a eventual penhora ou a eventual bloqueio de bens no curso do exame dessa recuperação judicial. Houve certa divergência em tribunais regionais e também no âmbito do TST acerca de qual seria a competência do juiz trabalhista com relação ao depósito recursal eventualmente realizado ou depósito para garantia da execução ou eventuais constrições, penhoras, bloqueios, enfim, uma vez que se decrete ou que se acolha o pedido de recuperação judicial. A noção era de que como o depósito ou a constrição simplesmente foi ocorrido antes da admissão do plano de recuperação judicial, esses bens já não estariam sob a disponibilidade do devedor da empresa recuperando e, consequentemente, não representariam desfalque à eventual massa falida ou prejuízo aos credores dessa empresa. Entretanto, o que se consolidou, especialmente em virtude de uma leitura muito ampla que se estava dando a essa possibilidade de que os depósitos anteriores à admissão da recuperação judicial pudessem ser livremente movimentados, o entendimento então que se consolidou na STI 2 do TST é de que, uma vez decretada ou acolhido o pedido de recuperação judicial, a competência para a disponibilização desses bens ou valores depositados ou constritos passa a ser do juiz universal, ou seja, daquele juiz encarregado na Justiça Comum da tramitação dessa recuperação judicial. E o último caso que examinamos hoje são os embargos 611, dígito 80 de 2014, no qual se tem o deferimento ou a confirmação que cabe o pagamento do adicional de insalubridade quando detectada a exposição a níveis de vibração superiores ao regulamentado. Assim, a ementa deste julgado traz que é devido ao adicional de insalubridade quando comprovada pela perícia técnica a exposição do empregado a níveis de vibração que o situa na zona B do diagrama demonstrativo do grau de risco ao trabalhador estabelecido nas normas ISO 2631, que classifica como de potencial risco à saúde, nos termos do anexo 8 da ANR 15, como na hipótese em exame. O que se tem então é que a reclamação, especialmente de motoristas de transporte coletivo, de que o trabalho, a prestação de serviços junto ao motor do veículo transmite essa vibração que é prejudicial à saúde do trabalhador. Às vezes nós não temos noções especificamente do que é trabalhar ao lado da vibração, mas a exposição excessiva à vibração traz prejuízos à saúde do trabalhador, especialmente no âmbito muscular, e também com reflexos sobre os nervos do trabalhador e, consequentemente, a exposição, às vezes por mais de 8 horas diárias.
a esse tipo de vibração pode acarretar então a necessidade do pagamento de insalubridade. Então essas foram as decisões que nos chamaram a atenção, agora publicadas na quinta semana de agosto de 2018. O link para se obter as emendas dessas decisões de forma completa se encontra na descrição do vídeo. Se algum desses julgados lhe chamou a atenção e você acha que poderia caber a maior exposição acerca do tema neles tratados, deixe indicado nos comentários e tentaremos produzir um vídeo específico quanto a isso. Eu agradeço sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.